Hoje nós vamos meditar sobre a quarta coluna do Templo da Verdade. Mateus 5, 23 a 26. A reconciliação. Mateus 5, 23 a 26. Está registrado assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Que o Deus da glória nos conceda a graça de compreender um pouco mais da sua palavra. Estudando aqui essa quarta coluna do Templo da Verdade, a reconciliação, Jesus ensina que o culto religioso perde o valor se são erradas as nossas atitudes para com nossos semelhantes. A base dessa ideia ficou registrada pelo apóstolo João em sua carta, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, e também no 1 João 3,15. Mas vamos ver aí 1 João 4, versículos 20 a 21, que diz assim: Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. E também em 1 João 3,15, nos diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Então vejam que Cristo não pode, com a sua língua, ele diz que a pessoa não pode, com a sua língua, bendizer ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoar os homens feito à imagem e semelhança do Criador, pois nessa condição ele se torna pior do que as bestas do campo. Vamos ver aí Tiago, capítulo 3, versículos 7 a 12. Tiago 3, 7 a 12. Está escrito assim: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. E com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos o homem, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, vejam que é impossível ser cristão e odiar alguém, pois seria como uma espécie de árvore frutífera que produzisse duas espécies de frutos. Para ter então paz com Deus, se faz necessário ter paz com os homens. Os judeus deviam recordar que a ideia do sacrifício estava relacionada à normalidade de vida. Então, se alguém pecasse ou cometia uma má ação, ficava perturbada a relação com Deus. Vamos ver Isaías, capítulo 59, 1 a 3. Isaías 59, 1 a 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Então isso faz, esse tipo de conduta, faz a separação do homem para com Deus. E o sacrifício tinha como intenção restabelecer a normalidade dessa relação. Isto é de suma importância. Deus não é ídolo, Ele é Deus vivo. Exige uma postura correta. Isso é de suma importância, porque Deus não é ídolo, Ele é o Deus vivo. Exige aí então esse tipo de postura de todos os seus seguidores. Então a moral faz parte do caráter de Deus e dos seus seguidores. O crente tem que ser uma pessoa que tem moral. É isso que está registrado para nós, e essa moral é a mesma moral que Deus tem. Então veja que nós somos desafiados a ter a moral de Deus. Então é lógico que quando Jesus fala da oferta, Ele fala do culto. Não que o sacrifício tinha poder de perdoar pecados. Isso não existia, nós já vimos isso desde o Salmo, com Davi, com o Salmo 51, versículo 15 a 17, que diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazem em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então Deus, Ele é o Deus que Ele não se agrada de sacrifício. O sacrifício para Deus é um coração humilde, um coração contrito, um coração obediente. Nós vemos também em Miqueias, no capítulo 6, versículos 6 a 8, dizendo assim: e com que me apresentarei ao Senhor, e me inclinarei ante o Deus excelso, virei perante Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado de minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então os ritos exteriores não podem obter perdão divino. Deus aguarda um verdadeiro e íntimo arrependimento para vir acudir e perdoar o pecador. Davi fala no verso 15, abre, Senhor, os meus lábios. Isso era o grito de alguém que teve a boca fechada por causa da consciência envergonhada. Ele quer adorar com liberdade e gratidão, como antes de haver pecado. Então ele precisa desse perdão divino, ele precisa do perdão de Deus. Por isso ele dá esse grito para Deus perdoar o seu pecado. Deus tenha misericórdia dele, alcance com o seu perdão. Porque muitas vezes nós não recebemos uma bênção, porque não temos o perdão, não pedimos perdão do pecado com sinceridade de coração. E isso impede a obter a bênção do Senhor. Nós temos que ter essa postura na nossa vida, essa consciência na nossa vida, e reconciliar com o nosso irmão, pedir perdão do nosso pecado com sinceridade de coração. Então Davi crê que pela graça de Deus, essa comunhão pode ser restaurada. Essa petição humilde do fundo do coração leva o adorador num só passo, na confissão e ao louvor. Então, na continuação do verso 16 e 17, o adorador ressalta que o melhor do sacrifício é odioso se não tiver um coração contrito, um coração humilde. Então, antes de se oferecer
o culto, se oferece o eu. O eu tem que ir na frente do culto. Você tem que curvar a sua cabeça e obedecer à vontade do Senhor. Então, se Ele manda reconciliar com teu inimigo, com teu irmão, é para reconciliar. Isso é mandamento do Senhor. Não é você dar, não adianta você dar o mundo inteiro para Deus se você não reconciliar com seu irmão. Deus não quer o sacrifício, Ele quer obediência, Ele quer a misericórdia. Então, se humilha, se você entregar o eu para Deus, em primeiro lugar, se humilha e restaura a vida de harmonia com o teu próximo. Então, se você faz isso, está de acordo com a vontade do Senhor, e aí então está apto a entregar para Deus a sua oferta, a fazer para Deus o seu culto. Era isso que Jesus estava exigindo dos seus seguidores. E esta é a quarta coluna do templo da verdade. A divisão, a separação do homem com Deus não pode ser restaurada, isto é, não pode haver comunhão com Deus se não houver comunhão entre homem e homem. Por exemplo, se uma pessoa oferecia um sacrifício, oferecia um culto e tinha roubado alguém, o sacrifício, o culto não seria aceito se ele não devolvesse o que tinha roubado. Vamos ver aí o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 1 a 10. Veja como está escrito aqui nesta passagem. Lucas 19, 1 a 10, nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então correu adiante, subiu a um sicômoro, a uma figueira brava, né? A fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho roubado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Então veja a condição aí, o que Jesus coloca, aí, fica colocado por Jesus aí. Até que Zaqueu se levantou e falou em devolver o roubado. Foi aí que Jesus disse. Ele tinha se mantido calado até aquele momento. Então, quando o Zaqueu confessa o seu pecado, que ele era ladrão, que ele tinha roubado, e que ele ia devolver o roubado 4 vezes mais, então aí Jesus entra em cena. Aí ele estava em condição de prestar culto a Deus. Hoje entrou a salvação nesta casa. Então o seguidor de Jesus tem que ter um coração puro, e um culto não pode ser impuro. Não podemos manter boas relações com Deus se não mantemos boas relações com o próximo. Muitas vezes nossas orações parecem inúteis. O céu parece de bronze. Parece que Deus não ouve a nossa oração. Examine cada um a sua vida. Veja onde está errado, o que está errado em sua vida, porque normalmente, a não ser, é lógico, quando o sofrimento é para testemunho, mas normalmente está relacionado a alguma coisa errada que nós praticamos na vida. Às vezes nós não toleramos alguém, às vezes nós não aceitamos alguém, nós fazemos discriminação. Tudo isso é mal aos olhos de Deus e faz separação entre Deus e o homem. Muitas vezes Deus não ouve as nossas orações porque nós discriminamos, às vezes, até o povo de Deus. Então examinemos a nossa vida. É bem possível que nós mesmos levantamos barreiras para não recebermos as bênçãos desejadas.
A reconciliação humana tem que acontecer antes do culto, ou pelo menos o desejo sincero de reconciliar. Às vezes não dá para reconciliar naquele dia, mas pelo menos tem o desejo sincero no coração, e quando na hora oportuna vai e reconcilia, porque Deus conhece, Ele sonda o coração e sabe o que você tem no coração, se é coisa sincera. Então Ele sabe quando somos sinceros. Vamos ver Mateus 6,15, que nos diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Tem muita gente que não faz a oração do Pai Nosso justamente por causa dessa passagem. E se nós não fizermos, não tivermos essa condição no coração, não é questão de fazer ou não a oração do Pai Nosso. Deus não aceita o nosso culto. É isso que está falando Jesus Cristo. Então, na igreja primitiva, tinha como costume corrigir as discórdias entre os membros antes do ritual da Santa Ceia. E o pastor deve, antes do ritual da Santa Ceia, ele deve colocar as pessoas de joelho, confessar os seus pecados e pedir perdão, e perdoar as pessoas, para depois tomar a Santa Ceia. Portanto, os princípios a serem observados são: reconciliação antes do sacrifício ou do culto, misericórdia antes dos rituais, moralidades antes da religiosidade, afeição e afeto filial antes do dever, perdão pessoal antes do perdão divino, corretas relações com o próximo antes de corretas relações para com Deus, honestidade e bondade com os homens antes do recebimento da bondade e da misericórdia de Deus. E como conselho para uma vida de bom viver, o conselho, sem pensar em Deus ou no diabo, sem pensar em céu ou inferno. É melhor viver em paz com o próximo do que ir para o tribunal de justiça e receber aí a sentença do juiz. Então nós não devemos fazer a conciliação antes. Veja o que está escrito aí em Lucas capítulo 12, versículo 58. Diz assim: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrar desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao o meirinho, e o meirinho te recolha na prisão. Então veja bem que esta é o conselho de Jesus Cristo. Até entre nós, diz que é melhor um mau acordo do que uma boa ação, né? Uma boa demanda. Então é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Então, antes de você entrar em demanda com o teu próximo, procure reconciliar com ele. Isso é um conselho até secular, para nós não entrarmos no tribunal de justiça e aí esperar aí a sentença do juiz. Por outro lado, um crente ser arrastado às barras do tribunal é uma vergonha para o cristianismo. Isso aconteceu na igreja carnal de Corinto. Vamos ver aí, 1 Corinto, capítulo 6, versículo 1 a 5. 1 Coríntios 6, 1 a 5, diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submeter a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes de julgar negócio terreno, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulo? Então, um crente levar um outro na justiça é uma vergonha para o Evangelho. Tem que os dois se acertarem antes de chegar na barra do tribunal de justiça. Então, se o crente com a sua vida aos pés de Cristo vai julgar a demônios, assim como Jó, com a sua postura, calou a boca do diabo,
Como então o cristão pode ter condutas que não condizem com o seu mestre? O culto do crente é a vida diária por excelência. Esse é o verdadeiro culto. Que o Todo-Poderoso, que Deus Todo-Poderoso, molde nossos corações para vivermos vidas dignas do nome que carregamos. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. A reconciliação é a quarta coluna do templo da verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar em seus caminhos. Vamos fazer juntos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Feche os seus olhos, se você puder. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.